Bem-vindo a mais um Aparecida Interessa ao Brasil. O programa de hoje está especial. Uma entrevista para abordar um tema ainda muito polêmico em nosso país. O uso de remédio à base de cannabis, popularmente conhecida como maconha. O uso dessa substância pela indústria farmacêutica de outros países não é novidade. Médicos e farmacêuticos prometem a cura de algumas doenças a partir do uso dessa substância. No Brasil, o plantio, o cultivo da planta é proibido, mesmo ainda para o uso medicinal, mas já é possível importar a substância canabidiol, derivada da cannabis, para o tratamento de algumas doenças. Atualmente, duas propostas da Anvisa estão em consulta pública para decidir, então, se libera ou não a fabricação do remédio à base, então, de cannabis aqui no Brasil. Mas o que pensa a Igreja Católica sobre esse assunto? Para isso, eu recebo para uma conversa o padre Mário Marcelo Coelho, que é doutor em Teologia Moral e também professor de Bioética da Faculdade Deoniana de Taubaté. Padre, primeiro, muito obrigada, então, pela sua presença conosco. É um prazer estar aqui com vocês, na TV Aparecida, falando deste debate que está aí hoje, né, na sociedade, o uso dessa substância, né, tão polêmica, mas também olhando outra dimensão, outra função dela, né, que é a questão medicinal. Então, partindo então desse começo, né, o que a gente pode dizer sobre, do ponto de vista da moral, sobre esse assunto então ainda tão controverso? Porque, veja, o uso dessa substância, popularmente conhecida como maconha, sempre teve uma questão ética, né, sobre o uso da dependência, né, do tráfico e todas as outras situações. Tem também um problema de debate assim, da exploração da substância, né? Então isso sempre gerou um debate, é um uso lícito, é ilícito, é ético, não é ético. Então sempre foi um debate, porque ela sempre usava assim como uma droga, no sentido do uso como dependência, né, e tudo mais. Então hoje, quando está descobrindo uma outra função, uma outra, vamos dizer assim, propriedade, aí claro que vai gerar um debate, porque nós somos acostumados com só a questão negativa do uso da cannabis, né? Agora veio também uma proposta de algo que pode ajudar. É difícil ainda para o brasileiro dissociar uma coisa da outra. Porque nós temos assim, muito em mente, assim, uma questão do mal intrínseco, como se o mal estivesse na planta, né? Como se o mal estivesse na substância. E nós sabemos que não é assim, o mal não está na planta, não está na substância. Para nós cristãos, por exemplo, quando nós lá lemos Gênesis, Deus criou tudo, né? As aves, os animais, as plantas, e diz o seguinte, e Deus viu que tudo era bom. Então, se Deus viu que tudo era bom, claro, toda a criação faz parte dessa grande bondade de Deus. O senhor disse que o mal não está na planta, mas o mal está então no uso que se faz dessa planta ou dessa substância, podemos dizer assim? A questão está isso, né? Porque a planta está ali, ela tem as suas propriedades. Tem suas propriedades, pode ter efeito negativo, mas também agora estão descobrindo algumas propriedades que podem ter seu efeito positivo. Então, os efeitos negativos nós conhecemos, a dependência, e a partir da dependência, a exploração comercial, a exploração econômica, a exploração da pessoa, né? Tem todo esse debate em torno do tráfico, da dependência, o tratamento de saúde. Mas agora, a partir do momento que olha uma outra propriedade que pode levar à cura de algumas doenças, então a questão não está na planta em si, como se ela fosse má. Não, no uso, qual a função, qual o fim buscado com o uso daquela substância. Aqui que está o questionamento. Nesse contexto, então, padre, o que diz a ética católica sobre o uso, então, da cannabis ou do remédio à base de cannabis? Bom, a ética, a ética cristã, ela parte daquele princípio que eu disse anteriormente, né? E Deus viu que tudo era bom. A ética cristã, ela convida a uma reflexão, um debate sobre qual o fim buscado. Não, o uso dessa substância, qual o fim buscado? Porque nós sabemos que o fim buscado, ele pode destruir todos os meios. Se eu busco um fim bom, né, claro, usando um meio também bom, não existe um problema ético. Agora, se eu busco um fim da exploração, da dependência, aí sim eu posso avaliar como algo negativo, como algo ilícito e imoral. Então a ética cristã nos convida a refletir, em primeiro lugar, qual o fim buscado com o uso dessa substância.
Então isso é uma questão. E depois, claro, que envolve outros debates também. E será que isso não abre também para uma questão mais ampla, né? Por exemplo, a legalização do tráfico e tudo mais, da maconha, plantio, como vamos usar isso, sendo uma forma também, quem está defendendo isso? Será que não tem o interesse dos traficantes, dos produtores, né, que usam isso para a dependência, para explorar as pessoas? Então nós temos que travar aí um debate mais amplo, muito mais amplo do que simplesmente o uso da substância ou não. A gente pode dizer, então, que a Igreja Católica, diante disso que o senhor explicou para a gente agora, a gente pode dizer que a Igreja Católica concorda sim com a liberação, então, desse uso do medicamento, da fabricação do medicamento, desde que seja feita uma regulamentação e uma fiscalização correta e adequada. Sim, podemos dizer assim, se vocês perguntarem assim, o que a igreja pensa, vamos dizer assim, o que a moral pensa sobre o uso das substâncias para o fim curativo ou prevenção de uma doença? Não existe nenhum problema moral nesse sentido, nenhum problema ético. O que se pede? O que se pede é uma regulamentação séria, né? Uma vigilância séria sobre a questão como que isso vai se dar, quem vai poder plantar, quem vai poder usar. Então, tudo isso vai partir assim, de um desejo sério por parte do governo, né, ao liberar o uso dessas substâncias com o fim curativo, medicinal. Então, ele também tem que buscar, mas não podemos simplesmente liberar e deixar à vontade. Nós devemos ter uma regulamentação séria, uma vigilância séria, né, no sentido de um policiamento, né, como estão usando, quem está usando. E também, claro, existe uma questão aí que nós chamamos daquilo que é a prudência. O que é a prudência? Avaliar também as consequências futuras disso. Nós não podemos olhar, a ética cristã também nos convida a não olhar somente para o momento, mas quais são as consequências futuras. Quer dizer, a curto prazo pode ser bom, mas a longo prazo isso vai criar um problema de dependência. Quais são os efeitos colaterais do uso dessa substância? Também isso tem que ser feito uma pesquisa séria, uma pesquisa que com o tempo, né, não só o momento, entusiasmar encontramos a cura, mas às vezes, quem sabe, os efeitos colaterais podem ser maiores do que os benefícios que trazem. Perfeito, quer dizer, preciso acompanhar então aquele que está fazendo uso da substância. Um acompanhamento, ver os outros países que já têm um tempo usando, como que está, se tem esse acompanhamento, né? Tudo isso tem que olhar, porque nós temos que analisar duas coisas, a relação riscos-benefícios. Então, quer dizer, não só os benefícios, mas também não malefícios. Então, quer dizer, não basta só simplesmente olhar os benefícios que podem produzir, mas também quais são os malefícios que podem ser como consequência do uso dessa substância. Padre, para a gente encerrar então, mas o senhor fique à vontade para responder, como é que deve ser então o nosso papel, o papel do leigo, nessa discussão toda? Como é que nós, enquanto cristãos, devemos nos comportar então diante dessa temática que se apresenta importante, urgente, já que se trata da cura da possível cura de algumas doenças? É o seguinte, primeiro ponto, isso tem que partir de um princípio sério, ético dos cientistas, dos pesquisadores, dos laboratórios, dos institutos de pesquisa, que façam uma pesquisa séria, uma pesquisa com responsabilidade, uma pesquisa que envolve não só os interesses econômicos que também podem gerar em torno do uso dessa substância, mesmo que seja medicinal, tem o interesse econômico dos laboratórios, mas que olha também para a pessoa, sabe? Não vamos passar por cima da saúde das pessoas, não vamos passar por cima assim, dos benefícios que pode trazer para as pessoas. O que eu penso, que eu digo sério? Que as pesquisas sejam sérias. Quais são os verdadeiros benefícios? Quais são os verdadeiros malefícios que podem causar essa substância? Quais são as consequências? Analisar, colocar na balança assim, de uma forma séria, serena, os benefícios que podem trazer, mas os riscos também, não só a curto prazo, mas a longo prazo. Então, o primeiro momento que nós vamos pedir, a igreja pede que seja feita uma pesquisa séria, por pessoas sérias de responsabilidade. Depois do governo, né, que o governo venha fiscalizar isso com seriedade, né, que crie instâncias dentro do próprio governo que
sejam responsáveis, que fiscalizem isso, né? Como estão sendo usados, como sendo plantados. E nós, claro, como cristãos, temos a responsabilidade também de cooperar com isso, né? Na questão mesmo da vigilância, né? Do uso, das consequências, não só entusiasmar com a situação, mas também dar uma vigilância séria, o que nós podemos ajudar com isso. Padre, muito obrigado pela sua gentileza, mais uma vez, de nos atender. É um assunto muito importante, que cabe uma análise muito profunda, eu sei disso. Infelizmente, o nosso tempo é bem curto, mas eu acredito que já tenha servido para despertar, de repente, o interesse de quem nos assiste em procurar saber, de fato, do que se trata esse assunto e qual a importância dele. Eu acho que é interessante essa iniciativa da TV Aparecida de trazer esse debate e mostrar, porque a gente vê na TV, a gente vê nos meios científicos, em tantas outras situações, mas alguém já ouviu a igreja um pronunciamento, né? Então, eu acho que não esgotamos o assunto, sim, mas eu acho que deu alguns pontos para as pessoas refletirem e debaterem sobre isso. Tá ótimo, muito obrigada, Padre.